De pastor para pastor. Aqui é o pastor Samuel Vion, seu amigo, seu colega, e eu quero conversar com você, tanto pastor, pastora, ou um líder, seja um líder de célula, ou até mesmo no meio secular, um empreendedor, você que exerce uma liderança em alguma área da sua vida. Na verdade, todos exercem. É um tempo para a gente tomar um café junto, esse tempo, alguns minutinhos, são aí, média 10 minutinhos de conversa e que vão, com certeza, te ajudar muito. Nós estamos numa sequência falando sobre a saúde emocional, inteligência emocional. Em especial, eu quero te mostrar aqui o caminho que uma pessoa trilha para ficar doente emocionalmente. O caminho que traz a doença emocional. Para quê? Para que a gente consiga nos resguardar, não entrar neste caminho. Primeira coisa, é interessante entendermos, porque já existem pesquisas, e creio que você já ouviu falar sobre isso, que 80% dos pastores, e poderíamos falar aqui sobre líderes, se sentem sozinhos, se sentem ali solitários na sua jornada e que, se pudessem, iriam parar nessa jornada, deixariam de ser pastores ou líderes na área que atuam. Em torno de 80%. Uma vez eu vi uma pessoa, aqueles que nós chamamos de coach, dizendo assim, olha, o líder, ele está numa posição de solitária, uma posição solitária. O cume, onde a pessoa está no topo, é um lugar solitário. Mas isso não é bom, porque esta solidão, ela traz essa enfermidade. E muitas vezes esta doença, ela não é por causa, intencional, ou até mesmo de uma atitude que você toma, porque às vezes atitudes boas podem, se você não vigiar, trazer consequências ruins, se você não entender e trabalhar essas atitudes. Vou te explicar. Vamos fazer o seguinte, vamos caminhar através da vida do profeta Elias. Está lá no capítulo 18 e 19 de Elias. Se você tem a Bíblia, abre aí, nós vamos ver alguns textos. Olha o que o profeta Elias está falando em 1 Reis, capítulo 19, verso 10. Ele diz assim, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Olha, ele fala sobre o zelo que ele tem pelas coisas de Deus. É interessante que o próprio Senhor Jesus, ele diz que o zelo pela casa do Senhor o consumia. Então o zelo é algo bom, que nós devemos ter sim, ter esse zelo pelas coisas de Deus. Mas Elias, por causa do zelo e não saber lidar com esse sentimento, começou a caminhar uma estrada que trouxe enfermidade para a sua alma. Você conhece, está nesse capítulo. Ele diz assim, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, procuram tirar-me a minha vida. Olha que agora ele fala, olha, estou sozinho, estou ameaçado de morte. Aqui, meu amigo, eu quero mostrar para você 4 degraus ou 4 estágios do adoecimento de um líder. O primeiro deles é isso que o profeta disse. Por causa desse zelo, por causa de algo que é bom, mas ele começou a se sentir sozinho. Isso se tornou algo que pesava sobre ele e ele não sabia lidar com essa emoção, com esse sentimento. E o primeiro estágio, vamos trabalhar assim com os 4 S's, Como nós fizemos no outro vídeo, vamos falar sobre os 4 S's ou os 4 degraus.
ou estágios de adoecimento. O primeiro deles, nós vemos aqui em 1 Reis, capítulo 18, no verso 4. Ele diz assim: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 e 50, e escondeu numa cova. Olha que aqui Elias recebe uma palavra dizendo que Obadias tinha escondido 100 profetas. Além dele, havia outros 100 profetas que estavam escondidos. Mas no texto que nós lemos anteriormente, Elias está dizendo: estou sozinho. Por quê? Porque ele não percebeu, ele não entendeu que ele não estava sozinho. Ele poderia buscar ajuda, havia outros profetas. O primeiro degrau, ou o primeiro S, como eu estou colocando, é a solidão. Tem líderes que se isolam, líderes solitários, líderes que não têm amigos, líderes que não têm com quem conversar, não têm com quem desabafar. E isto traz o adoecimento. A tendência de um líder é afastar-se, até mesmo para tentar proteger as ovelhas, ele se afasta. Mas isto não é saudável, isto não é bom. Este é o primeiro passo para a pessoa ficar doente emocionalmente, quando ela caminha em solidão. Por quê? Porque a solidão faz o líder centralizar os trabalhos. No momento que, nesses capítulos que nós estamos vendo aqui a respeito de Elias, no momento que ele ignora isso, que havia mais 100 outros profetas, mas ele diz: eu estou sozinho, eu vou ter que fazer tudo sozinho, vou ter que enfrentar Baal sozinho, vou ter que enfrentar os profetas de Baal sozinho, e foi o que ele fez. Entra o segundo S nesse caminho. Qual que é o segundo S? A sobrecarga. Quando a pessoa, o líder, o pastor, ele trilha a sua jornada de uma forma solitária, ele acaba carregando toda a responsabilidade, toda a carga sozinho. Com a solidão vem a sobrecarga, o segundo S, sobrecarga. O líder solitário costuma assumir o trabalho de toda uma comunidade sobre si mesmo. E é o que ele fez ali. Isaías, o profeta ali, Elias, ele disse exatamente isso: olha, eu estou sozinho, eu não tenho com quem dividir. 1 Reis 18, verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Está lá no verso 22. Ele vai agora numa batalha sozinho contra 450 profetas do Baal. Olha que coisa tremenda isto. A solidão, ele sozinho, fez com que ele agora carregasse uma grande sobrecarga. E muitos líderes, por causa dessa solidão, de não ter amigos com quem dividir, trazem essa consequência, essa sobrecarga. Mas o texto nos mostra que haviam outros 100 profetas. Ele deveria ter buscado ajuda, ele deveria ter ido atrás, vamos junto, batalhar. Mas ele carregou sozinho. Teve vitória? Teve. Ele venceu Baal, venceu aqueles profetas, exterminou com eles. Só que este caminho, esses degraus, trouxe o terceiro S, o terceiro degrau, terceiro estágio. Solidão, nos falou primeiramente dele estar sozinho, a sobrecarga e agora um sentimento tóxico, um sentimento ruim. Porque quando ele se esforçou, quando ele rompeu com aquela sobrecarga, agora ele entra numa depressão. Lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, ele diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, no caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais.
Veja que esse terceiro S é terrível, um sentimento tóxico. Ele entrou numa depressão, ele pediu a morte, porque ele começou a ter uma comparação. Eu não sou melhor do que os meus pais. Este é um sentimento tóxico. Quando você começa a se comparar com os outros, quando você pega ali um Instagram e começa a se comparar com outros líderes, porque essa sobrecarga gera esse sentimento tóxico, esse sentimento de comparação e até mesmo a depressão. O que acontece, meu amigo? O quarto e último S que eu quero compartilhar com você, o quarto degrau terrível, a sensibilidade reduzida. Ele agora está, ele não está mais sensível, ele não consegue mais, ter essa esperança, ter uma visão correta das coisas, está agora totalmente confuso. Para diminuir esta pressão que existe, o cérebro reduz a sensibilidade. Esse movimento gera a depressão, o burnout, como dizem, uma ideia até mesmo suicida de tirar a sua própria vida. Tudo isso é uma sensibilidade distorcida, reduzida. Chegando aqui, você viu, nós lemos, pedindo a própria morte. Olha os degraus, olha o caminho. Primeiro deles, solidão. Segundo, sobrecarga. Terceiro, sentimentos tóxicos. E por último, sensibilidade reduzida. Mas qual o caminho para a cura? Como que nós alcançamos, a cura a respeito disso? Se você talvez esteja vivendo isso, eu quero te mostrar aqui na própria história de Elias. 1 Reis, capítulo 19, verso 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e a brasa, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. É aquilo que nós chamamos da ceia do fortalecimento, o pão e a água. O pão nos fala sobre o alimento, e principalmente o alimento espiritual, a palavra de Deus. A água nos fala sobre a presença de Deus, o Espírito Santo. Agora tem um detalhe, voltou a dormir. O descanso faz parte. Tem muito líder que entra nessa caminhada porque não sabe descansar. Ele voltou a dormir. Este é o caminho para a cura. Trouxe o pão, trouxe a água, permitiu que ele dormisse mais um pouco, para que ele completasse a sua jornada. E por último, tudo iniciou aonde? Na solidão. Agora, na sequência, quando ele retorna à jornada, 1 Reis 19:16 diz, o que ele deveria fazer? O anjo ali direcionou ele. Olha, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, você ungirás profeta em seu lugar. Você não vai mais caminhar sozinho. Você vai ter um sucessor, você vai ter alguém que vai caminhar contigo, você vai ter um discípulo, você vai ter alguém que você vai ungir e que ele vai caminhar contigo, vai ser teu amigo, vai andar do teu lado. Chega de carregar o fardo sozinho, chega dessa sobrecarga, divida com outro. É o que aquele anjo mandou fazer. É isso que Deus nos manda fazer. Tenha amigos, tenha com quem dividir, não centralize em você toda a carga. Vigie, tome cuidado, busque em Deus esta ceia do fortalecimento, pão, a água, o descanso e divida a carga também com amigos. Amigos de oração, amigos para conversar, amigos para um momento de lazer, amigos que te aproximam de Deus. Que Deus te abençoe e vigie para que não entre nessa caminhada aonde vai adoecer a tua alma. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores, que eu estou dando uma sequência sobre inteligência emocional, a saúde emocional de um líder.